Bom dia a todos. Mais uma vez, com a alegria de estarmos aqui, né? Mais uma vez, pela saúde que nós recebemos durante a semana, pela paz, pela condição de nos mantermos firmes, né? De não desistir. Graças a Deus estamos aqui, vamos dar continuidade aos estudos. Hoje temos o nosso irmão Alan, né? Nosso irmão Alan, que vai abordar mais uma vez, fora da caridade não há salvação, né? Um tema muito batido, muito explorado, porque é a síntese do nosso trabalho, é a síntese do viver. O Evangelho se vive servindo, e esse é nosso objetivo, é aprender para fazer, né? Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade imensa de estarmos aqui. Agradecer também a equipe de nosso irmão Miramês, agradecer os espíritos que trabalham aqui no passe, que trabalham conosco no salão e que nos incluem e orientam, né? Os mais requisitados, os nossos anjos guardiões. Esses realmente se dedicaram pelo amor a nós, estão junto conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Deus santo e amado nosso. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Sua palavra, nosso irmão Alan. Seja bem-vindo, Alan. Tem alguém aqui que está na casa hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Está na doutrina pela primeira vez? Não? Mais ou menos. Está começando. Não saiam com dúvidas, tá? Sentiu uma dúvida, nosso irmão Alan pode voltar. Se ainda não esclareceu no final, né? Então não saiam com dúvidas. Sejam bem-vindos a todos. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em nossos corações, para que todos nós que nos encontramos aqui reunidos, os espíritos dos dois planos da vida, possamos, através das reflexões que buscaremos fazer aqui nessa manhã, crescer em entendimento. E não apenas crescer em entendimento, porque se nós apenas crescermos em sabedoria, em conhecimento e em entendimento, de pouco valor será para nós tudo aquilo que nós aprendemos. É necessário, nós sempre dizemos, acima de tudo, que nós possamos pegar este conhecimento, essa sabedoria, este entendimento e transformá-lo em ação. Por isso que diz Kardec que fora da caridade não há salvação. Nós podemos ser ricos de diversas formas. Deus nos confia as mais variadas riquezas. Existem pessoas que não têm a moeda, que não têm o dinheiro para dedicar a obras de caridade, para contribuir com cestas básicas, contribuir comprando medicamentos para uma pessoa que necessita, que às vezes o dinheiro é a conta para que ela possa sobreviver. Mas nós vamos ter a nossa visão limitada se nós considerarmos como riqueza apenas aquilo que pode ser quantificado em dinheiro, em valor monetário. Não nos esqueçamos que acima de tudo existem as mais diversas formas de riqueza que nós podemos ter. Existe a riqueza
do falar. Se nós temos a possibilidade de falar de tal forma que nós possamos entreter ou despertar o interesse das pessoas, por que nós vamos nos tornar mudos diante daqueles que precisam de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, de uma palavra de amizade? Existem aqueles que têm a riqueza de ouvir, mas como que ouvir pode ser uma riqueza? Ouvir pode ser uma riqueza quando nós encontramos ao nosso lado, próximo da gente, alguém que precisa desabafar. Quem de nós, em algum momento desta existência, não precisou desesperadamente de alguém que o ouvisse? Mas não o ouvir aleatório, desinteressado, aquele ouvir que acolhe, que não condena, que permita que a pessoa possa expor com tranquilidade e serenidade as suas dificuldades. Quantas vezes nós já não cometemos equívocos dos quais nós nos envergonhamos e necessitávamos de alguém que nos ouvisse sem julgamento, para desabafar, para colocar: eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a pessoa, antes de julgar, antes mesmo de interromper com comentários, vai ouvir uma escuta que acolhe. Então ouvir também é uma riqueza, assim como falar. E nós poderíamos passar a manhã inteira citando diversas riquezas que nós temos e que não podem ser quantificadas monetariamente. Então, da mesma forma que nós vemos pessoas que acumulam desnecessariamente fortunas sem dedicar uma mínima parte que seja a ajudar aqueles que sofrem, a ajudar aqueles que passam necessidade, a transformar essa fortuna em trabalho produtivo para empregar aqueles que não têm a oportunidade de trabalhar, ou mesmo para ajudar aqueles que não têm mais condições de trabalhar. Às vezes é uma pessoa deficiente, uma criança com problema que a impede de entrar no mercado de trabalho. Às vezes é uma pessoa que já é idosa, não pode mais trabalhar, mas que o recurso dela não permite que ela sobreviva. Então existem diversas formas que nós podemos empregar as nossas riquezas. E aí, parafraseando um programa que não sei se tem mais hoje em dia, mas algum tempo atrás tinha, nós vamos fazer uma pergunta e pedimos para que cada um responda internamente. Qual é o seu talento? Qual é a sua riqueza? O que você traz dentro do seu coração? Conquista de milênios. Porque às vezes as pessoas dizem: nossa, fulano nasceu com um dom. Não. Ele está expressando um dom que ele conquistou ao longo de múltiplas encarnações e de uma longa preparação no mundo espiritual. Porque seria injusto se nós imaginássemos que Deus olha para você, ou olha para fulano, ou olha para ciclano e fala assim: gostei de você. Você vai ter uma fé inata. Você vai nascer com uma fé de invejar. Ah, de você eu não gostei não. Você não vai ter fé. Ah, de você eu gostei. Você vai ter a inteligência superior. Ah, você não. Então, é injusto se nós formos pensar na ótica de um Deus soberanamente justo e bom, que uns nasçam com talentos, outros não. Que uns nasçam com determinada riqueza e outros não. E é por isso que eu gosto tanto da doutrina espírita, porque ela explica dilemas como esse. Porque existem pessoas que nascem mais inteligentes, que nascem com uma fé maior, que nascem com uma habilidade que a outra não tem. Como explicar isso? Supondo que a alma é criada no nascimento, se torna impossível. Porque aí Deus estaria dividindo de uma maneira desigual os talentos.
Agora, quando nós olhamos ao longo das múltiplas reencarnações, nós vamos descobrir que aquele que hoje nasce com a fé é alguém que já vem cultivando essa fé ao longo de algumas, talvez muitas reencarnações, e que vem se preparando no mundo espiritual, e quando nasce, nasce com aquela fé. E as pessoas que veem apenas uma encarnação falam o seguinte: é uma fé inata, nasceu com ele, é um dom de Deus. Não deixa de ser um dom de Deus, mas não um dom que foi dado, um dom que foi conquistado. E é por isso que nós reencarnamos várias vezes. Um dos motivos é esse, para que nós possamos ir acrescentando no nosso currículo dons. Talvez hoje eu não seja paciente, e eu falo: nossa, ciclano tem o dom da paciência, que ele conquistou e que você também pode conquistar. Veja como que a doutrina espírita, como que a explicação dos espíritos sobre a lei divina traz para nós esclarecimento sobre diversos fatos que até pouco tempo atrás pareciam inexplicáveis ou tinham explicações que pareciam injustas. Então retomemos a pergunta: qual é o seu talento? Qual é a riqueza que você traz, que você conquistou dentro do seu coração? E qual é o uso que você tem feito dessa riqueza? Você tem enterrado esse seu talento e deixado ele lá quietinho, enquanto você poderia estar ajudando a tantas pessoas com esse talento de alguma forma? Ou você já está, dentro de suas possibilidades, fazendo uso desse dom para auxiliar aqueles que necessitam? Vamos fazer esse balanço, essa verificação, e então nós vamos começar a despertar. Nós vamos começar a deixar de ser aquelas pessoas que estão enterrando o talento, que estão perdendo uma oportunidade. O que não significa que seja a única possibilidade, haverão outras. Mas por que não começar agora? Eu tenho jeito para trabalhar com as crianças. Eu gosto de crianças. Eu trabalhei como professor, como pedagogo. É um talento conquistado. Todos os talentos são conquistados, nós acabamos de dizer isso. Talvez nessa encarnação, talvez ao longo de múltiplas. Como que eu vou usar esse meu talento, essa minha riqueza, para auxiliar os que necessitam? E eu vou falar para vocês que essa pergunta, se você viesse para mim e perguntasse como que eu vou usar meu talento, essa é a resposta mais fácil que eu posso dar a uma pergunta. Essa é a pergunta cuja resposta é mais fácil de eu dar. Não sei. Não faço a menor ideia. Talvez faça uma ideia pequena, mas essa é uma resposta que compete a cada um de nós. E onde que está essa resposta? E eu vou agora dar uma notícia triste para vocês. Não adianta você digitar no Google o que eu faço com o meu talento, porque você não vai ter resposta. Sei que alguns rebeldes estão pensando aí: duvido, vou chegar em casa e vou pesquisar. Pode pesquisar. Google não sabe. Mas isso aí depende de cada pessoa. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nos aparecem. Não precisamos colocar uma faixa aqui escrito "faz caridade". Não, é uma oportunidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma casca de banana no chão. Você está fazendo, você está usando essa parede, não é? E aí, observando as oportunidades, nós já temos um bom caminho para observar o que nós vamos poder fazer do nosso talento. Quando surgir a oportunidade, a gente olha assim: uai, acho que eu posso dar uma forcinha aqui. Mas existe também uma outra forma. Perguntando, não para o Google, mas para Jesus. E antes que alguém pergunte, Jesus não tem Instagram, não tem página no Facebook, nem tem um e-mail que você possa fazer a pergunta.
Mas tem uma coisa muito importante, uma tecnologia que a gente não entende ainda, a consciência. Sim. A prece, a consciência, que é muito melhor do que qualquer tecnologia que nós conhecemos. E para quem tiver dúvida, Jesus deixou, na verdade, Jesus falou e os evangelistas deixaram anotados no Evangelho: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então não precisa mandar aí. Pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que desejas de mim? E a resposta vai vir. E não vai vir por e-mail, não vai vir por uma voz audível. Você não vai, talvez com raríssimas exceções de alguém que seja um médium mais ostensivo, talvez você acorde num determinado momento e veja do seu lado seu anjo guardião, seu espírito protetor, falando para você: olha, faz isso. Talvez um caso raríssimo isso possa acontecer, mas raríssimo mesmo, porque no geral essa resposta vai vir através de uma suave certeza no seu coração das oportunidades que vão surgir na sua vida, que talvez já até estivessem ali durante muito tempo, mas que você ainda não percebia, de um fato, um acaso. Você fala: nossa, e vai surgir. Então essa é a forma de nós acessarmos a nossa consciência, nós consultarmos Jesus através da prece, ou a Deus, ou ao bom Espírito, não importa. A prece ela vai chegar. E aí nós vamos ver o que eu vou, como que eu posso trabalhar esse lado. É trabalhar com crianças, é lidar com crianças, é lidar com pessoas idosas, é lidar com jovens, é falar, carregar peso. Uai, carregar peso? Sim, carregar peso. Ou vocês acham que, por exemplo, numa instituição que distribua cestas de alimentação, as cestas se teletransportam, tipo Harry Potter? Até para constituir a prova. Sim. Precisa de mãos. Sim. Que os alimentos se auto-organizam. Você faz assim, com a varinha, o arroz se junta com o feijão, se empacotam automaticamente e se transportam para a casa da pessoa que vai se auxiliar. Isso é trabalho com Jesus. Porque nós normalmente colocamos a conta de trabalho com Jesus apenas atividades evangélicas, de divulgação do Evangelho, esclarecida pela doutrina espírita. Não, mas tem tantas coisas. Eu vejo esse salão repleto de cadeiras aqui. Eu me lembro de uma oportunidade, eu cheguei numa fraternidade para uma reunião pública, cheguei um pouco mais cedo, encontrei todas as cadeiras empilhadas no canto do salão. As cadeiras iriam se auto-organizar? Não. De repente, eu vejo uma pessoa arrumando as cadeiras. Aí eu falo: uai, só vou ajudar também. Arrumar as cadeiras. Então são pequenas oportunidades que a gente às vezes não dá valor e que são caridade também. Porque não existe tarefa maior ou menor. Não existe. E é nos pequenos detalhes é que você conhece a personalidade da pessoa. Sim. E a pergunta que você falou que fez a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza ele iria responder: tiver ao seu alcance. Porque Jesus não quer que nós façamos sacrifícios, porque nós não conseguimos fazer. Sim. Ainda não está no nosso corpo. É muito interessante essa colocação sua,
que nós vamos completar com o exemplo, mas não existe trabalho maior ou menor ou menos importante. O que diferencia, o que pode diferenciar um trabalho do outro é o amor que você coloca nele. Mas, se você é a pessoa que organiza o salão antes de uma reunião, ou se você é um médium que faz a psicografia de cartas familiares, de parentes desencarnados para consolar corações aflitos, que aparentemente é uma tarefa maior, porque chama atenção, porque enche salões, porque mexe com as emoções. Se nós olharmos do ponto de vista humano, obviamente nós já sabemos qual dela é a maior. É a que chama mais atenção, a que comove mais gente. Mas a menor tem a mesma importância. E Jesus disse isso no Evangelho, que não existe tarefa maior nem menor. E que cada um tem que fazer aquilo que dá conta, aquilo que está dentro do seu alcance. Aí, uai, onde que está isso? Está no Evangelho, na parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala que um senhor saiu para uma viagem e tinha 3 empregados, confiou a cada um dos empregados de acordo com a sua capacidade. Aí entra o que você falou das capacidades diferentes, uma determinada quantidade de talentos. Para um deles deu 1 talento, para o outro deu 2, para o outro deu 5. Cada um de acordo com aquilo que ele dava conta naquele momento. E essa é uma outra razão pela qual a gente encarna várias vezes, a gente reencarna várias vezes, para nós irmos ampliando as nossas capacidades espirituais para conseguir lidar cada vez com mais talentos. Vamos resumir a parábola. Esquece aquele que só tinha um talento, que a gente sabe da parábola que não fez um bom uso do talento, mas vamos focar nos 2, o que tinha 2 talentos e o que tinha 5 talentos. E aí o nosso amigo que gosta da matemática também vai poder nos ajudar nas contas. Não obstante sejam contas fáceis, que todos nós damos conta, temos capacidade de fazer. O que tinha 2 talentos e o que tinha 5 talentos, qual que era a distância entre eles em quantidade de talentos? 3. Conta-nos a parábola que depois, quando o Senhor volta, aquele que tinha 2 talentos trabalhou, multiplicou os talentos dele, entregou 4. Olha que legal, dobrou a quantidade de talentos. O que tinha 5 também dobrou a quantidade de talentos, agora tem 10. Tem 10. A distância entre eles aumentou, vocês concordam? Um tinha 4, um tinha 2, 5, diferença 3. Agora tem 4, 10, diferença 6. Aumentou. E aí vem a grande pergunta. Se alguém quiser responder, fica à vontade. Com qual dos 2 o Senhor, quando voltou, ficou mais feliz? Quem quiser responder mentalmente, responda para si mesmo. Se alguém quiser colocar, fica à vontade. E a resposta é: ele ficou igualmente feliz com os 2. E quem tiver alguma dúvida, procura a parábola dos talentos numa Bíblia. Vocês vão ficar surpresos, porque quando você lê o elogio que o Senhor faz ao que tinha 2 talentos e agora tinha 4, e quando você vê o elogio que ele faz com o que tinha 5 e agora tem 10, é o mesmo. Se a Bíblia não tivesse sido escrita há cerca de 2000 anos atrás, eu diria que rolou ali um Ctrl+C, Ctrl+V. Sério, é igual mesmo. O que isso significa? Qual é a interpretação que nós podemos fazer disso? Que o importante é você pegar aquilo que você tem agora, aquilo que você dá conta agora, e multiplicar.
Você não precisa fazer o que você não dá conta agora. Mesmo porque isso pode gerar ansiedade e frustração. Mas o que você dá conta agora? Faça. Faça bem feito. Faça com amor. Apenas isso que é pedido de você. Eu me lembro, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu comecei na doutrina espírita. Inclusive eu tenho uma testemunha aqui, ó. Esse evangelho caiu aos pedaços, é o meu primeiro evangelho. Dizem que a gente não deve ter apego às coisas materiais, mas para ele eu abro uma exceção. Para ele eu abro uma exceção. E eu ficava empolgado com a beleza da doutrina espírita, com os vultos da doutrina espírita. E eu falava, não, é isso que eu quero para a minha vida. E aí, eu coloquei como meu objetivo de vida, eu falei, eu vou ser um Chico Pereira Franco ou um Divaldo Xavier. Eu queria fazer tudo que os dois faziam junto. Porque eu estava empolgado, aquela empolgação da juventude, né? E com o tempo, eu via que meu desejo não ia se realizar. A começar, sequer, eu trazia uma mediunidade ostensiva e muito menos eu tinha condições, devido a diversos fatores, de fazer, por exemplo, uma obra assistencial como a Mansão do Caminho. Isso gerou o que em mim? Frustração. Porque eu comecei a me sentir inútil. Porque eu estava mirando muito longe. E aí, pedi, e obtereis, batei a me usar. Eu comecei a ter uma noção de que, na verdade, eu não devia me preocupar com aquilo, com coisas fora do meu alcance naquele momento. Quem sabe no futuro? Mas o que é, qual eram as oportunidades que estavam me chamando naquele momento? O que eu poderia fazer naquele momento? E fazer com amor. Era pouquinho em comparação a esses grandes personagens? Sim, mas é igualmente importante, como diz a parábola dos talentos. Então talvez você esteja paralisado nesse momento pensando assim, mas é tão pouco que eu posso fazer. Não vai fazer diferença. Na pior das hipóteses vai fazer diferença para você. Na pior. Mas a gente sabe que todo o trabalho do bem que a gente faz para ajudar ao próximo, ajuda o próximo. Às vezes o próximo nem quer o auxílio. Às vezes a gente faz uma prece para uma pessoa que nem está receptiva para receber aquele auxílio naquele momento. Está refratário. Mesmo assim, o bem que a gente faz não perde. Eu ouvi no estudo de um conhecido meu que trabalha na área da mediunidade, e ele falou uma coisa interessante, que é a percepção dele da prece. Perguntaram para ele, né, sobre o efeito da prece, e ele falou o seguinte: não, ora pela pessoa, porque mesmo que a pessoa não esteja naquele momento receptiva àquele auxílio, aquela energia vai ficar em torno dela, e quando ela estiver receptiva, ela vai receber aquela energia. O que faz muito sentido. E que se nós formos olhar nas obras espíritas, nós sempre vamos ver os espíritos falando que o bem que a gente faz não se perde. Pode não ter, talvez, o efeito imediato como nós gostaríamos, mas perder não se perde. Alain, há um tempo atrás a gente assistiu um filme não espírita, mas com um conteúdo muito interessante do Evangelho. Eu achei uma pergunta, o tempo todo foi feita lá, o que Jesus faria? É o título, inclusive, do filme. Então, às vezes, a gente sai, né, nessa pequenez e vê algumas coisas, observando a própria natureza, como
foi citado, né, uma casca de banana, uma fruta, sei lá, alguma coisa. O que Jesus faria? E Ele escolheu, ele fez. E complementando, né, o que Jesus faria? Jesus faria isso. Eu dou conta disso? Talvez eu não dê. Mas, seguindo nesta direção do que Jesus faria, até onde eu consigo chegar? E lá eu vou chegar até lá. E quando eu estiver lá, o que eu posso fazer daqui para frente? E avanço um pouquinho. Vou avançando. Então, também eu coloco isso. Mas por que Jesus faria? Nossa, Jesus faria isso. Eu falei, não, eu não dou conta de fazer isso. A gente vai. E aí não faz nada. Lembra, Jesus é o caminho. Então você quer chegar no que Jesus faria. Mas aqui tem uma distância grande. Nessa distância, até onde eu consigo chegar? Porque o importante é a gente estar na direção correta. Isso é que é importante. E para concluir com um exemplo da importância de toda a tarefa, de toda a ação, né? E toda a ação no amor é caridade. Por isso nós estamos enfatizando esse ponto. O pessoal que está daqui não deve conseguir ver, mas eu peço para vocês imaginarem. Não é uma imaginação difícil de fazer, acho que vocês dão conta. O pessoal daqui vai poder ver. A não ser se vai ter do lado de lá, daqui eu não vejo, mas enfim. Aqui eu tenho um relógio, tá? É um relógio analógico, né? Não é digital, aqui que os números não, é os ponteirinhos que ficam rodando. A pilha, do lado de cá não tem, não tem? Não. Mas vocês vão imaginar então o reloginho. Eu tenho relógio. Serve também, né? No caso seu, ele é digital, ou seja, não tem as pecinhas que movimentam, mas ele tem um monte de circuito aqui que faz o mesmo serviço. E a gente olhando para esse relógio de uma maneira superficial, o que é importante no relógio? Os ponteiros, certamente, porque senão eu não consigo ver as horas. Você pode até tirar os númerozinhos que pela posição mais ou menos você intui a hora. Eu já vi relógio que não tem 12, 1, 2, só os ponteiros, mas ainda assim você consegue intuir que hora que é. E certamente a pilha. Porque sem a pilha não gira o mecanismo e não mostra as horas, não gira os ponteiros. E aí, numa análise superficial, se eu perguntar para muitas pessoas, inclusive eu mesmo já tive essa opinião antes, qual que é a parte mais importante desse relógio? Os ponteiros e a pilha. Porque sem a pilha, ele não gira os ponteiros, e sem os ponteiros a gente não consegue perceber as horas. Não consegue ver que horas estão. Análise superficial. Agora, pega aquele relógio, abre e encontra a menor pecinha que tem lá dentro e tira do mecanismo dele. Vai adiantar ele ter ponteiro e ter pilha? Não. São todos mecanismos importantes para o funcionamento daquele relógio. Então talvez a menor pecinha daquele relógio nesse momento esteja deprimida, fazendo terapia e tomando ansiolítico. Gente, não é errado, pelo contrário, recomendo para quem sentir necessidade, terapia, medicamento. Afinal de contas, tudo isso são bênçãos de Deus na nossa vida, que permite que a ciência avance, descobrindo ou produzindo determinadas substâncias que vão nos auxiliar a reequilibrar, nos permitindo o avanço das ciências humanas, de tal forma que nós vamos poder contar com terapeutas com cada vez mais ferramentas de nos auxiliar. Não estou criticando, mas a pecinha nossa está lá deprimida, está lá no divã. Eu não sirvo para nada, eu sou tão pequenininha, eu nem me vê, eu fico aqui escondida. E você fala, não, você é importante. Você é importante. Não sou não, vou provar que você é importante. Tira ela do mecanismo, o relógio para.
Você pode não saber para que ela serve, mas se ela está lá, ela serve para alguma coisa. Por que esse exemplo tosco? Para mostrar que não há mais ou menos importante. Existem papéis diferentes, mas todo trabalhador na seara de Jesus é importante, daquilo que ele dá conta, dentro daquilo que ele é capaz de fazer. Então tenhamos essa noção. Qual o meu talento? Senhor, que queres que eu faça? E quando chegar, fazer. É o terceiro ponto importante. É igual Jesus falar: batei e abrir-se-vos-á. Você bate e abre, você fica lá contemplando a porta aberta. Que linda paisagem. Nossa, entra, segue o caminho, vai em frente. E então essa é a importância da caridade. A última coisa antes de passar para o próximo tópico, e uma coisa importantíssima que nós não podemos nos esquecer: caridade, ou seja, o amor em ação, o trabalho no bem, não se limita apenas a feitos materiais. Tanto é que os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, definem caridade como benevolência com todos, indulgência com os outros e o perdão das ofensas. Aí você pergunta: uai, e onde é que está a esmola? E onde é que está a doação do alimento? Onde está a doação do agasalho? Por aí. Não falou isso em caridade. Ou falou? Então vamos analisar os 3 itens. Benevolência: fazer o bem. Fazer o bem, amar o próximo, com recursos materiais e recursos morais. Então a esmola está incluída ali na benevolência. E eu não sei se vocês tiveram oportunidade de reparar, mas o texto não fala só benevolência, benevolência com todos, inclusive com você mesmo. Fazer o bem para você, se perdoar, se amar, se querer bem. Benevolência com todos, seja bom com todos. Aí vem o segundo item, que é a indulgência. Indulgência com os outros. Uai, mas não é indulgência com todos, não, é indulgência com os outros. E o que é a indulgência? Indulgência é você respeitar as pessoas como elas são. É você não sair difamando as pessoas, expondo os seus defeitos para os outros e compreendendo, amando as pessoas como elas são. Mas com os outros, com você vai compreender os seus defeitos, não vai se autoculpar, porque se você começar a se autoculpar ou cair numa crise de remorso, você vai deixar de ser benevolente. Então, conheça seus defeitos, não se crucifique por causa deles e busque corrigi-los. Está dentro da caridade. A indulgência com os outros e a benevolência com você. E o último, que não necessita de maiores explicações, é o perdão das ofensas. Lembrando que perdoar não significa esquecer. Esquecer é um problema de memória. Toma fosfosol, não digam que eu falei isso, editem antes de publicar. Eu não falei isso, esse exercício legal da medicina. Então, para me redimir perante vocês, procurem um médico que talvez receite fosfosol para vocês, ou outro medicamento qualquer. Chá de coco. Chá de coco, mas ele não falou isso também. Mas é fitoterápico.
esperar, acho que passa. Porque se perdoar fosse esquecer, seria até fácil, né? Porque quando a gente renasce, a gente esquece tudo. Aí o problema é quando encontra o adversário pelo caminho, né? Aí volta tudo. Então, se fosse esquecer, seria até fácil. Eu acho que a gente evoluía até mais rápido, né? Porque reencarnou e esqueceu. Só que quando a gente encontra o adversário, volta tudo de novo. Né? Então, o perdão, ele é um processo, né? E às vezes longo. Olha só que interessante. Esquecer não é perdoar. Porque pode acontecer isso. Quando você lembra, você volta a ter o ódio, o rancor que você tinha antes. Perdoar as ofensas é não lembrar do mal que foi feito. Ódio, com rancor. Aí você fala, mas não lembrar não é esquecer? Não, não lembrar do mal. O fato você continua lembrando. Ou vai lembrar quando você readquirir sua memória integral. Perdoar as ofensas é esquecer as ofensas, não esquecer o fato. Ela é mesmo lembrando do fato, você ter um significado diferente dele dentro de você. Lembrando que da mesma forma como o outro errou com você, você também já errou e ainda erra com muitos. E que da mesma forma que Jesus te perdoou, você também deve perdoar. Uma passagem muito interessante que fala disso é o caso da mulher adúltera. Uma mulher foi pega em adultério. E aí, o povo da época, querendo fazer Jesus cair numa armadilha, trouxe a mulher para que Jesus a julgasse. Olha que maldade. A mulher cometeu adultério e falou, ó, oportunidade da gente fazer Jesus cair com a tradição. Aí eles pegam a mulher e levam para Jesus. O que você me diz? Ó, vou te dar opções. A lei de Moisés manda apedrejar. E aí? O que você vai fazer? O que você me diz? Inconcebível, Jesus falando, hashtag, vamos apedrejar. Jesus pegando uma pedra e falando, Moisés está certo. Mas por outro lado, se ele fala, não, Moisés está errado, aquele povo que estava querendo um motivo, igual a música do Tim Maia, me dê motivos, para difamar Jesus perante os outros e falar, olha, esse homem é contra a lei de Moisés, que é a lei que a gente segue há séculos. Então, aparentemente, Jesus estava com um problema na mão. Porque apedrejar não ia apedrejar, por motivos óbvios. Agora, se ele deliberadamente fala contra a lei de Moisés, ele ia mais confusão com aquele povo. Então, o que ele fala? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós conhecemos a parábola, todos vão se retirando, começam dos mais velhos até os mais novos, e sobra Jesus e a mulher. Porque mesmo o pessoal que fez a pegadinha para Jesus já tinha ido embora, porque eles tinham pecados, eles tinham erros, eles tinham equívocos. E aí o que acontece? Acontece que Jesus com a mulher fala com ela, alguém te condenou? E ela vira e fala, não, ninguém me condenou. E Jesus fala, então vai e não peques mais. Jesus aprovou o erro dela? Não. Mas não a condenou. Perdoar não é aprovar o erro, nem incentivar o erro. Perdoar é compreender que naquele momento a pessoa errou, mas não a condenar. Então essa é a caridade. E como nós vimos, ela não se limita a questões materiais simplesmente, ela é muito mais abrangente. E não se limita ao ambiente das instituições religiosas ou das organizações não governamentais.
Talvez aquela oportunidade, igual o nosso amigo falou ali, não está necessariamente, pode ser que esteja uma parte aqui também, mas não necessariamente na casa espírita. Talvez neste exato momento você esteja convidado a ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, melhor esposo, melhor esposa. Porque se nós limitarmos a prática da caridade a determinadas instituições ou grupos de pessoas, nós vamos estar fazendo um recorte equivocado da caridade. Mesmo porque, se nós formos contar o tempo em que nós estamos atuando em tais instituições, talvez não passe de 1 ou 2 horas semanais. Talvez um pouco mais para uns. E as outras tantas horas da semana. E aí eu não vou fazer a conta não, é 24 vezes 7 é o tanto de hora que a semana tem. 24 vezes 7, 140, 168. Se tiver errado, diga. Porque vai ficar a eternidade. Fala, poxa, ele errou a conta. Mas eu até desculpo que não foi no improviso aqui, mas é algo em torno disso. Tá? 168 horas semanais. Aí você passa 1 a 2 horas por semana. E as outras 166, 165 ou 167? Nesse momento você não vai ser caridoso? Então, limitar a prática da caridade a uma instituição, a um grupo de pessoas, é uma escolha equivocada. Porque talvez nós não sejamos espíritas o tempo todo, mas nós somos espíritos o tempo todo. E como espíritos, nós devemos seguir a lei de amor e caridade. Certo? Então era isso outra observação. Então, voltando à minha juventude, com o tempo eu fui chamado a um outro trabalho, além dos trabalhos que eu já gostava de realizar nas instituições espíritas, que é constituir uma família, ter filhos, me dedicar à família. Então o sonho de ser o Chico Pereira Franco ou o Divaldo Xavier, talvez na próxima existência. Mas o que me chamava naquele momento ao trabalho na seara de Jesus era a família. Obviamente que mesmo tratando da família, só um tempinho livre da gente fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha lá. Eu descobri que eu era um tagarela, falei, talvez eu me dê bem fazendo exposições. É o meu talento. Então, e onde talvez você esteja sendo chamado para uma atividade numa casa espírita ou numa organização, mas ao seu redor, quais são as outras atividades que estão te chamando para você ser caridoso também? Parente difícil, te convidando à caridade da paciência, ou doente, exigindo a sua dedicação para amenizarmos os sofrimentos. Enfim, e aí você me pergunta, e qual que é o meu? Eu falo aquela respostinha básica, eu não sei. Sua licença. Tem um senhor aqui que ele não vem aqui, trabalha aqui, mas ele vai lá no canteiro e ele planta ali alface o ano inteiro, que em cada distribuição de cestas são, quando elas estão com 3 meses, são distribuídas junto com as cestas. O trabalho dele é isso. E é o amor que ele tem por aquilo ali. Você vê constantemente, vocês vão ver aquilo ali vazio, e constantemente, olha lá, está tudo pequenininho. Hoje estou vendo ele lá, fofando a terra, quietinho ali, fazendo uma tarefa que não quer aparecer para ninguém, não quer mostrar nada para ninguém, simplesmente vem, abre, faz a tarefa dele e vai embora. Sem falar as flores, né? Os girassóis. Que a gente passa e fala assim, Jesus, aí você dá uma acalmada,
né? Olha que maravilha. Não, eu tava hoje de manhã cedo eu fiz um comentário. Aqui dentro tá virando um jardim. É. Constantemente tem um trazendo um vasinho, uma planta bonitinha, colocando no cantinho. Então, você está construindo uma coisa que encanta. É verdade. E que enche de energia boa. E eu vou te falar um negócio. Cuidar de planta é um talento. Porque... E é um sonho que eu tenho, de vez em quando faço na vida. Ou talvez eu faça um curso de jardinagem mais pra frente. Porque as plantas, eu sempre quis também plantar uma plantinha, sempre vou um vasinho de planta ali. E aí, uma semana, 2 semanas, você fica lá. Aí eu jogo água, ela morre afogada. Aí eu compro outro para da próxima vez, foi jogar menos água, ela murcha. É matemática. Antes fosse matemática, eu dava conta. Aí eu chego aquela coisinha, vai florida, né? Aquele vasinho de planta florida. Nossa, que bonitinho. Uma semana depois tá só os toquinhos. Fala, porque passou a época. Daqui a pouco vai florir de novo. E fico lá esperando, né? Jogar ali. Enfim, ó, o talento. Se precisar de alguém que colha os alfaces, eu me disponibilizo. Porque plantar, não sei se ia dar muito certo, não. Não, tá dentro. Aquilo que a pessoa dá conta. Aquilo que ela sabe faz com amor. Que eu imagino que seja o único diferencial que possa existir no trabalho. Não é o tamanho, nem é a quantidade. É a qualidade. Que é o que conta a parábola dos talentos. Ela fala exatamente isso. 3 empregados, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Um deles enterrou o talento. Pelo que a gente está falando no início do estudo. Só que a gente começou a falar, o que adianta nós absorvermos o conhecimento e não colocá-lo em prática? É o que tinha um talento, pegou o talento e enterrou. Quando o Senhor volta e sabe do ocorrido e tem notícias do ocorrido, ele fica extremamente bravo com aquele que enterrou o talento. Extremamente bravo. Ou seja, qual que é a primeira lição? Tem que agir. Qual a ação? Bater e abrir se usar. Pedi obtereis. Beleza. O que tinha 2, colocou o amor dele ali e multiplicou. O que tinha 5, colocou o amor dele ali e multiplicou. Então, a quantidade não fez diferença. O que fez diferença foi multiplicar ou não multiplicar. Então é o amor que a gente está colocando nas atitudes, naquilo que nós estamos fazendo, onde nós fomos chamados a trabalhar. Então dizer que fora da caridade não há salvação é muito oportuno. Porque antes você ouvia diversas máximas, como fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. E Allan Kardec, buscando clarear para nós esse tema, escreveu um capítulo inteiro em O Evangelho segundo o Espiritismo. E para exemplificar a ideia de Kardec, nós vamos pensar no seguinte caso. Era um senhor já dos seus 40 anos, de nome Antônio. Antônio levava uma vida simples. Nunca tinha passado dificuldades, mas também não tinha o supérfluo. Ele era pai de família, casado, tinha 3 filhos e era um trabalhador honesto, dedicado. Nos momentos livres, ele aproveitava dentro de suas possibilidades para ajudar a associação comunitária do bairro onde ele morava. Era caracterizado por ter um bom coração. Tanto é que quando sua mãe adoeceu e nenhum dos irmãos quis auxiliar, acolhendo a mãe idosa em seu lar, ele não pestanejou
e assumiu de bom grado aquele doce fardo de cuidar da mãezinha doente, proporcionando para ela um pouco de conforto, até que ela veio a desencarnar. Ou morrer, como ele acreditava, porque ele não era espírita. Na verdade, ele não era vinculado a religião nenhuma. Numa determinada manhã, enquanto Antônio se dirigia para o serviço, ele é abordado por um ladrão que exige dele os pertences, e no momento de nervosismo, achando que Antônio fosse reagir ao assalto, ele assassina Antônio. E Antônio igualmente desencarna, trazendo grande tristeza para a esposa, para os filhos e para os seus familiares e amigos. Enquanto a esposa de Antônio está no velório, num determinado momento, chega o irmão de Antônio, o cunhado dela, para expressar os sentimentos e diz: pena que ele não vai para o céu, porque ele não aceitou Jesus. É necessário que nós aceitemos Jesus para que nós possamos ir para o céu. Obviamente, a esposa ficou com o coração mais ferido ainda, porque não esperava tal comentário naquela hora. Enquanto isso, Júlio, o bandido que assassinou Antônio, segue na sua vida de latrocínio, ganhando o sustento para seus luxos, porque ele não buscava apenas colocar comida em seu lar, mas ele buscava carros, festas, outras coisas mais, com dinheiro fácil que ele conseguia dos furtos que ele realizava. Os anos passam e Júlio, numa determinada oportunidade, é preso ao cometer um crime, fica preso, é julgado e condenado. Na prisão, ele conhece então um grupo religioso que pega e o converte, e então Júlio passa a aceitar Jesus. E, como todos nós vamos desencarnar um dia, também desencarna Júlio, com a certeza de que vai para o céu, porque ele aceitou Jesus. E eu pergunto para vocês: seria Deus parcial a tal ponto que apenas reservasse a felicidade futura para aquele que pertence à crença A, B, C ou D? A nossa lógica diz que não. Que não basta nós professarmos esta ou aquela religião para sermos salvos. Antônio, um homem bom, boníssimo, condenado no inferno porque não tinha determinada crença. E as pessoas que nasceram antes dessa crença ser criada, sim. Se você pegar todas as igrejas e instituições religiosas, elas têm uma data de nascimento. Todo mundo que nasceu, ou melhor, que morreu antes dessa data, não conheceu tal igreja ou tal religião. E vamos pensar agora em Júlio, para encerrarmos. Seria justo que Deus, que ama todos os seus filhos, igualmente condenasse Júlio ao sofrimento eterno pelos equívocos que ele cometeu durante um período da vida dele? Um Deus soberanamente justo e bom não premiaria Júlio com o céu simplesmente porque ele pertence àquela religião, mas também não o condenaria ao fogo eterno por causa dos equívocos que ele cometeu. Gente, mas ele fez muita coisa ruim. Mas qual mãe, mesmo sendo a mãe do pior dos bandidos, não rogaria a Deus uma segunda chance para o seu filho?
E seria Deus insensível a essas súplicas? Então nós vemos, por esse exemplo, por esse raciocínio simples, que fora da caridade não há salvação. É muito mais justo para explicar a bondade divina do que fora da igreja não há salvação. Mesmo porque existem pessoas que vivem 20 anos, pessoas que vivem 80, então elas têm oportunidades diferentes de conhecer religiões diferentes. Então nos diz a lógica que é muito mais justo que nós obtenhamos essa salvação, que é a conquista de uma vida feliz no mundo espiritual, através do bem que nós fazemos, que está ao alcance de qualquer um, independente de cor, de credo, de classe social ou de qualquer outro parâmetro que nós venhamos colocar. Porque a caridade é algo que está ao alcance de todos nós, cada um dentro das suas possibilidades. E quanto àqueles que se equivocaram, Deus não pode premiá-los, mas pode dar para eles uma segunda oportunidade, onde eles em outra encarnação vão sofrer as consequências dos equívocos cometidos e começar também a praticar a caridade. Então nos diz o raciocínio lógico e o amor que nós temos em nosso coração, que na verdade nem Antônio foi guindado automaticamente para o céu e nem Júlio para o inferno por causa do mal que ele cometeu, e nem o inverso. Nem Antônio foi guindado para o inferno eternamente porque não tinha tal religião, e nem Júlio porque depois de algum tempo se converteu, foi elevado para os céus. Nos diz a lógica da justiça divina que no futuro mais ou menos distante nós encontraremos Antônio e Júlio lado a lado no plano espiritual, felizes e fazendo bem. É a lei da reencarnação. A lei da reencarnação. Não existe equivocado que fique eternamente no equívoco, que não possa corrigir os erros cometidos. De tal forma que a justiça divina diz que é fora da caridade que não há salvação. Mas não é a caridade de uma vida, porque se nós equivocamos numa vida, nós teremos muitas outras para fazer a caridade que deixamos de fazer e para reparar o mal que tenhamos feito. Então nós gostaríamos, com essa reflexão, deixar para os seus corações essa ideia sublime: sede caridosos, ajudai aqueles que se encontram no seu caminho, não vos importais com o tamanho do bem que possais fazer, apenas vamos fazer, vamos trabalhar no bem, sem esperar recompensa, mas pela simples alegria de ajudar, de enxugar lágrimas, de levar sorriso ao rosto que chora. Porque é assim, nessa caminhada aparentemente lenta, mas constante, que nós vamos encher os nossos corações dos verdadeiros tesouros. E com o coração cheio desses verdadeiros tesouros, conquistaremos a salvação, que é a paz de consciência que nos levará à vida feliz, num futuro talvez não muito distante. Felicidade essa que não nos fará ociosos, pelo contrário, nos tornará trabalhadores do Senhor, que vamos regressar às zonas de sofrimento, com uma palavra de consolo e esperança, dizendo: vem, meu irmão, eu errei, eu reparei, agora sou feliz, segue-me tu, vamos seguir pelo caminho do amor, porque você também, no futuro, será tão feliz quanto eu, porque é isto que Deus quer de todas as suas criaturas, a reparação dos erros para a conquista da felicidade eterna. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, agradecemos ao nosso irmão Alan a reflexão, agradecemos a nosso Jesus, a nosso irmão Milanês, a toda a equipe que nos atendeu e que nos ajudou nessa meditação, que possa esse conhecimento repercutir em nossas mentes, em toda a nossa caminhada. A caridade, ela é do lar,
no trabalho, na vizinhança, dentro do ônibus, dentro do carro, enfim, em todos os cantos. E é isso que a gente está aprendendo aqui, né? Que a gente possa realmente levar para frente. No mais, aqui é só ler as nossas lembranças das nossas campanhas, né? A biblioteca está sempre convidativa, certo? Conhecimento, livros, CDs, livros para presente, né? A biblioteca está aí, aberta durante todas as reuniões, convidando a todos nós para ser visitada e para que seja útil para nós, né? Fora isso, tem até CDs para doação ali. CDs para doação? Tem. Obrigado. Ó, tem CDs para doação. Bacana. Espíritas, músicas. Curso de tarefeiro está sempre, a casa está sempre precisando, né? A gente domingo passado fez um apelo aqui que a portaria está precisando, mas tarefeiro, todo lugar precisa, não tem jeito, né? Em todo lugar precisa. Gente que ensine, por exemplo, a gente a lidar com a filmagem aqui, que a gente, tudo é lei, faz porque precisa fazer, né? Então, a gente está sempre precisando. Quem se dispuser, tenha bondade. Nossa campanha de cesta de Natal para aqueles que estão trabalhando com a gente, que estão recebendo as cestas aqui. Então a gente está pedindo frango congelado, caixa de bombom, suco, panetone, né? Tudo isso pode ser entregue aqui durante as reuniões públicas. E se não puder trazer nada, quiser fazer uma doação, vá à biblioteca, ela quer fazer uma doação para essas cestas, né? Pode fazer um Pix, uma ajuda, assim. É o que o coração pedir, né? Isso aqui é o que o coração pedir. Nada é obrigado, nada é imposto, tá? No mais, é só agradecer essa grande oportunidade desse banquete e levar esse sentimento bonito, gostoso, tranquilo, essa energia saudável para todos os lugares que a gente caminhar. Sorriso. Eu só queria pedir ao senhor o seguinte, a importância da evangelização. Evangelização. Porque nós estamos preparando sementes. Exato. Não, hoje, antes da reunião, eu fiz um comentário aqui. A gente precisa trabalhar com as crianças. Precisa, porque elas vão nos substituir, e se elas trouxerem o grão do amor, da fraternidade e do progresso, elas vão fazer um planeta melhor. E eles já estão vindo, né? Nossa, eles já estão vindo. Essa meninada de hoje já está um pouquinho mais antenada do que a gente. E estão mesmo. E estão aparecendo aí. E estão aparecendo espíritos de alto valor moral que estão vindo para nos substituir e melhorar a Terra. A Terra vai passar, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, não tem jeito. Todos nós viremos. Vamos agradecer então Nossa Mãe Santíssima para que, com seu manto de amor, mantenha essas energias boas na nossa caminhada. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora, na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que todos tenham uma boa semana, muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado a todos.